Bem-vindo a mais um culto do estudo da Palavra de Deus. A nossa oração é que seja um dia proveitoso, que não seja um dia em vão, mas que seja um dia em que estaremos aprendendo da Palavra de Deus. Oh Deus, estamos declarando que o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor cuida de nós. Então, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que continue cuidando de nós e que nesta noite, Pai, a nossa atenção possa estar totalmente virada para Ti, que nós possamos aprender da Tua Palavra, que possamos nos alimentar dela, ó Pai, no nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Ainda que haja dificuldades, ainda que passemos por aquele momento que às vezes só dá vontade de chorar e talvez ainda se pergunte: mas Deus, onde estás? Ainda que passe por pior momento de tribulação da tua vida, eu quero te recordar que Tu tens um Deus poderoso que cuida de ti, um Deus que não dorme, um Deus que está olhando por ti, um Deus que cuida de ti desde, ou melhor, antes mesmo do teu nascimento, um Deus que te fez, um Deus que me fez, um Deus que fez os teus antepassados, um Deus que fez esse todo o universo e tudo que nele há. Deus fez o mundo e viu que era maravilhoso, e tudo que nele há, o mundo, foi criado por Ele. Então esse Deus merece todo louvor, toda hora, em todo momento, em todas as ocasiões. Todo tempo eu te louvarei, te amarei, Senhor. Minha vida quero entregar diante de Ti. Declara isso pra Ele. É todo tempo eu te louvarei, te amarei, Senhor. Minha vida quero entregar diante de Ti. Mais uma vez declare:
Jehovah Nitsemile Owena, que traduzido significa Deus, eu confio em ti. Quero saudar a mãe da igreja no nome do Senhor Jesus, amém. Hoje é um dia em que tínhamos prometido um debate que não vai poder acontecer. Eu quero pedir perdão por isso, primeiramente porque não consegui organizar esse debate. Não é por causa dos irmãos que deviam estar, mas o tempo foi muito apertado e não conseguimos. Mas nós temos ainda alguns dias para podermos responder
a necessidade que existe, que o nosso governo traz uma proposta de lei sobre a liberdade religiosa, e nós sabemos que a liberdade religiosa não só faz parte da nossa Constituição, mas é um direito e muito bem está ali patente em muitos lugares, mas tem sido violada e nós temos que repensar nisso. E nós temos visto o livro de Efésios. Os irmãos não mandaram nenhuma pergunta, então eu não vou responder Efésios hoje. Vamos continuar no domingo, aos domingos nós estamos a estudar Efésios. Mas hoje eu queria refletir com vocês, pensando, ainda nos preparando para esse debate que queremos que aconteça aqui, e possivelmente, se o Senhor quiser, vamos fazer no Zoom para aqueles que queiram participar, e também vamos fazer no Facebook Live e em outras plataformas. Queremos que seja um momento em que você tem o direito de participar, pode conversar e pode trazer sugestões. E enquanto nós fazemos esse debate, esse dia vamos ter um tempo mais longo, talvez mais do que 1 hora de tempo, porque a proposta de lei é extensa e há alguns assuntos ali que estão a inquietar aqueles que amam proclamar o nome de Jesus. Hoje eu queria viajar com você lá no livro de Êxodo, no capítulo 5, e nós vamos ver alguns versículos. Vamos estar entre capítulo 5 e capítulo 4, e rapidamente nós queremos, juntos com os irmãos, poder navegar nesses textos aqui de Êxodo, porque nós entendemos assim que Deus tem algumas coisas para conversar conosco. Enquanto nós estivemos meditando sobre esses versículos, eu queria que você também pudesse imaginar o tempo que esses viveram. Deixa dar assim o tempo em que há este texto escrito. De uma forma muito especial, Deus tinha levado o povo de Deus, na verdade uma família, para o Egito. Um momento de muita seca, fome, um momento de muita luta. Aconteceu que o povo de Israel, ou aquela família de Jacó, habitou ali porque José estava numa posição privilegiada. José que tinha saído de um lugar de escravo, José que tinha saído de um lugar de rejeitado pelos seus irmãos, José que tinha saído de uma posição em que seus irmãos não viam nele provavelmente esperança, a não ser uma pessoa com muitos privilégios, né? José era filho da mulher amada, e por causa disso ele tinha privilégio que provavelmente os outros irmãos não tinham. José tinha uma língua solta, né? Ele queixava sobre as coisas erradas que os seus irmãos faziam. José tinha também muitas virtudes, das quais nós vimos mais tarde aqui no capítulo no livro de Êxodo, de Gênesis. Quando nós entramos no capítulo, no livro de Êxodo, então nós encontramos assim que aquela geração que conhecia José, conhecia seus feitos, o faraó que conhecia José, conhecia seus feitos, o faraó que deu ao povo de Deus que morasse ali na cidade de Gozim e pudessem, até já parece gozar, né? Gozem. E ali eles estavam ali se alimentando no meio de fome, no meio em que o povo egípcio, o povo nativo, estava vindo para o Egito dizer para José: não temos mais nada, agora levem a nós mesmos, levem nossas terras, levem tudo, nós queremos comida. Nesse momento o povo de Israel, representado por esta família, estava a alimentar-se à vontade. E a Bíblia diz que eles prosperavam, né? Tinham riqueza, estavam a prosperar no meio de várias dificuldades.
Quando nós entramos no livro de Êxodo, nós encontramos uma história diferente. Agora o povo de Israel havia se multiplicado, suas riquezas haviam se multiplicado. E de repente, os que não conheciam José começaram a ver eles como um perigo, como uma ameaça. E como eles estavam a olhar para eles como uma ameaça, começaram a colocar leis que haviam de dificultar este povo de crescer, de continuar a desenvolver. E é interessante que quando nós parecemos um perigo, e o povo hebreu é o povo hoje que nós chamamos de povo de Israel, do qual, como cristão, eu sou descendente de Abraão, eu faço parte. Então eu quero que você, por isso eu estou a levar para você viajar nisto aqui, para que você possa entender assim, que o povo de Deus, desde lá, sempre teve um momento que tornou-se ameaça. E eu não sei porquê, parece que quando o povo de Deus, na mente política do tempo, da época, de certas ocasiões, de certas épocas na história, quando os políticos acham que o povo de Deus está se tornando um perigo, os políticos fazem leis que fazem com que esse povo aqui fique oprimido. Então eu quero que você veja esse texto nessa perspectiva, na perspectiva em que o faraó que veio depois do que conhecia José, ele começou a colocar leis que proibiam este povo, primeiro, de adorar a seu próprio Deus, segundo, de trabalharem livremente. Eles começaram a tornar-se escravos, já não eram livres. Eles começaram a ter dificuldade de adoração, começaram a ser influenciados com os deuses egípcios, começaram a ser obrigados a adorar os deuses egípcios. E às vezes, muitas das vezes as leis são sutis, de tal forma que eles vão entrando na vida das pessoas e as pessoas não se apercebem. Às vezes, nós, o povo de Deus, não nos apercebemos, até apoiamos, até votamos essas leis, até nós trazemos de uma forma consciente ou inconsciente. Eu acredito que, porque muitas das vezes nós não conseguimos ler nas entrelinhas o que aquela lei vai dizer. Alguém disse assim: toda lei é feita com lacunas para você poder discutir. Alguém pode interpretar a lei de uma forma e o outro interpretar a lei de outra forma. E quem melhor saber navegar na interpretação da lei vai ganhar. É assim que os advogados funcionam, é assim que os juízes, creio que tomam decisão baseado no argumento do advogado, e muitas das vezes, aquele que é culpado tem um bom advogado e que conhece a lei, a forma como argumenta, acaba saindo ileso. Nós já vimos pessoas reclamar: mas ele roubou, ele tomou o que é meu. Mas essa pessoa sai ilesa porque o advogado tomou a lei. Nós já ouvimos aqui agora: não há provas, né? Porque não há provas, não pode ser condenado, né? As provas que trouxeram são insuficientes. Então a argumentação disso faz com que o culpado às vezes saia ileso, e às vezes até o inocente torna-se culpado, porque a argumentação da lei deu a oportunidade do culpado. Por isso, quando nós falamos de justiça, nós colocamos entre aspas a justiça do homem, porque é baseada em provas. Eu posso fazer alguma coisa e você não ter provas contra mim, e aí há um problema. Vamos ao texto. Êxodo capítulo 5. Diz assim: e depois foram a Moisés e Arão e disseram, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deixa ir o meu povo para que cultue, para que me adore. Esse que Deus estava a dizer. Veja o que Deus estava a dizer para Faraó. Não era algo impossível, era algo tão simples, mas que Faraó recusou-se a abrir mão daquilo que o povo de Deus estava a dizer. Acontece muitas das vezes que, quando nós ouvimos
essa expressão, deixa o meu povo ir para me adorar, nós entendemos, levamos de ânimo leve. Mas é um desejo do Pai para que nós, o seu povo, tenhamos a liberdade de o adorar. Por isso Deus, porque no Egito não estava sendo possível essa adoração, porque no Egito o povo de Deus estava sendo obrigado a adorar outros deuses, porque no Egito o povo de Deus estava sendo obrigado a trabalhar e não tinha tempo de adoração ao seu Deus. Deus diz assim: eu quero que meu povo saia para prestar no culto. Amados, a proposta de lei que nós temos é muito séria. E eu quero convidar os pastores para poderem entender que essa proposta de lei tem aqui alguma coisa que precisa ser trabalhada de qualquer jeito. Essa proposta de lei necessita que você e eu possamos compreender com muito cuidado. E agora eu não quero dar a responsabilidade só aos pastores. Eu quero dar responsabilidade a todos os líderes cristãos que estão nessa sociedade. Se você é um jurista, se você é um sociólogo, se você é um antropólogo, seja o que você for, você é um filósofo, e você é cristão, precisa parar e pensar que a lei que está sendo trazida, ela fere a nossa liberdade de culto ao nosso Deus. É por isso que eu gostaria que você pudesse refletir sobre isso. E refletindo sobre isso, olhando e vendo como é que este povo de Deus enfrentou isso. Diz assim: mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? E para deixar ir Israel. Veja, ele despreza o Senhor. Quando nós fazemos leis que ferem a igreja, nós estamos a ferir a Deus. Quando nós fazemos leis que mexem com o povo de Deus, nós estamos a ferir a Deus. E houve consequências para o Egito por causa das leis colocadas que feriram o povo de Deus. Por causa disso, o povo de Deus não adorou o seu Deus, e por causa disso, o povo do Egito sofreu as consequências. Às vezes, as leis são feitas, às vezes não. As leis são feitas por minoria num país. As leis são feitas por políticos. Os políticos tomam decisão sobre leis, e todos nós vivemos baseados nessas leis, porque depois de uma lei passar por um parlamento, ela é estabelecida e todos nós devemos lá cumprir. E eu quero parar agora. Eu não quero falar sobre a posição do governo. Hoje não vou falar sobre isso. Hoje eu vim falar e alertar sobre nós como cristãos, e você como líder. Você, quando eu falo de líder cristão, não estou a falar só do pastor, daquele que está em frente de rebanhos. Eu estou a falar de você que é empresário e que está nessa sociedade. Você que é advogado, você que é um jurista, você que é um sociólogo, você que é médico, você que está e faz parte dessa sociedade, mas representa o Senhor e deve entender que você é um embaixador, você é passageiro nessa terra, é um peregrino nessa terra, você não pertence a esta terra, e as leis que estão sendo feitas estarão a proibir você, talvez não daqui a 5 anos, não daqui a 10 anos, mas vão proibir você de adorar a Deus livremente. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça e comece a pensar sobre isso. O que Deus fez para tirar o povo do Egito? Eu vou voltar um pouquinho para nós entendermos a posição daquele que Deus escolhe. Todos aqueles que são livres. No capítulo 4, né? No capítulo 4, a Bíblia diz assim, ao longo do partir do versículo 1: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, diz Moisés, não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Eu já ouvi muitas vozes até hoje,
Já ouvi vozes que apoiam diretamente aquilo que o governo está a dizer. Já ouvi vozes que estão a apoiar diretamente aquilo que algumas pessoas pensam. Já ouvi vozes de pessoas que estão a dizer não dá certo. Então nós estamos a dizer, de alguma forma, precisamos sim despertar para que o povo de Deus possa compreender e possa fazer a vontade de Deus aqui na terra. Estão a arrumar aqui alguma coisa. Então, enquanto arruma aí, você pode ver alguns movimentos. Às vezes acontece, isso é feito ao vivo, por isso se chama de live, né? Ao vivo, né? Então, quando nós temos um live, às vezes não acontece como nós queremos. Mas, amados, então nós voltamos para aqui. Então Moisés estava tímido. Deus tinha falado com Moisés e Deus tinha conversado com Moisés. Moisés já tinha dado, Deus tinha começado a ministrar para Moisés na sarça ardente. Veja só, a sarça ardente era um lugar separado, era um lugar onde não tem multidão, era um lugar onde Moisés pode conversar com Deus livremente. Mas Deus não quer que o povo de Deus se esconda nas suas tocas. A sarça ardente representa o lugar onde Moisés não vivia a realidade. A sarça ardente significa o lugar onde Moisés teve uma experiência excelente com Deus, um momento único com Deus, um momento em que Moisés pôde falar face a face com Deus, mesmo sem ver a Deus. Um lugar que Deus mostrou que eu não dependo do homem, as coisas eu criei. Por isso o fogo podia arder naquela árvore, mas não se queimava. Isso foi uma demonstração clara de Deus para Moisés. Moisés, eu não preciso de ti, mas eu escolhi usar você como homem para solucionar esse problema. Quem é que Deus está a chamar hoje? Deus está a chamar a mim. Deus está a chamar você, pastor. Deus está a chamar você, deputado. Nós temos deputados que são pastores. Temos ex-deputados que são pastores. Temos deputados que são membros das nossas igrejas. Temos deputados que vão à igreja, adoram o Senhor, mas talvez porque a lei ainda não chegou lá, mas neste momento devia nos orientar para que essa escutação possa sair com coisas, porque vocês já são fazedores de leis e vocês sabem como é que isso vai afetar no futuro a igreja do Senhor. Nós temos pessoas no governo, no Ministério da Justiça, né? Na verdade, o diretor dos assuntos religiosos é pastor, né? Então, nós achamos assim que nós temos ali alguém capaz de nos ajudar. E não só, nós temos várias pessoas. E o diretor de assuntos religiosos é um amigo que eu respeito, né? Mas nós precisamos aqui entender assim de que às vezes nós não havemos de ver isso. Nós encontramos assim alguns conselheiros, por exemplo, do rei, acho que é Roboão, e disseram assim, nós vamos ser carrasco, mais carrasco do que nosso pai foi o conselho deles. Alguns já disseram assim, não faça isso, porque o povo precisa de ser aliviado um pouco essa dor, mas a teimosia e os conselheiros, e que as pessoas eram do povo, conheciam o povo, saíam do povo, não quiseram ouvir. Amados, há um perigo de nós podermos caminharmos longe da verdade de Deus. Diz Moisés, mas não ouvirão. Amados, eu sei que muitas das vezes quando nós falamos, não vamos ser ouvidos. É verdade. Como isso não começou hoje, veja Moisés, esse grande homem, ainda não tinha o nome que tinha, mas Moisés estava a dizer assim, o seu povo, Deus não vai me ouvir. Então Deus disse assim, nem o faraó vai me ouvir, ninguém me ouvirá, ninguém entenderá que o Senhor falou comigo. Como é que Deus está a falar conosco hoje? Através da palavra de Deus. Deus está nos a mostrar de que não é a primeira vez, não é a segunda vez, nós vamos ter sempre
reis, homens que se levantam contra o povo ou contra a liberdade do culto do povo de Deus. Amados, o que eu estou a dizer aqui é para você, como cristão, despertar e entender que há um perigo muito grande. Nós tivemos na época de Daniel, Mesaque, Abednego, Shadraque. Nós tivemos nessa época homens como esses que estiveram no momento em que eles puderam estar diante de Deus, chorando para que as coisas fossem mudadas. Tivemos Esther, Mardoqueu, ou Mordecai, como você quiser. Tivemos essas pessoas que lutaram para que o povo de Deus pudesse. A maioria pode não ver, mas você e eu o que podemos entender é que Deus está conversando conosco, Deus está nos a incomodar, nós não estamos a dormir, estamos a orar, mas não basta orarmos, temos que fazer alguma coisa. Eu lembro de Mordecai, disse assim, se você se calar, Deus vai levantar outra solução para que isso não aconteça com o povo de Deus. Então a Bíblia diz assim, mas ele diz que não me ouvirão, não ouvirão a minha voz. E dirá, o Senhor não te apareceu. Versículo 12. E o Senhor disse para Moisés, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. Não é interessante que Deus não quer que você seja um super-homem. Você pode ser pastor de uma igreja de 2 pessoas. Jesus está ali. E Deus pode te usar, você sendo pastor de 2 pessoas, porque Ele quer te usar. Ele escolheu te usar. Então, se Deus está a falar contigo, não importa se você é de uma pequena ou grande igreja. Talvez você está tão preocupado com as pessoas de grandes igrejas venham se juntar a ti e vejam essa luta, mas elas não estão a ver, porque muitas das vezes nós achamos que não estamos bem, então nós não temos nada que fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus está nos a chamar para que nós possamos conversar sabiamente, usar a sabedoria do alto, falar, e às vezes não seremos ouvidos, mas Deus vai nos dar a graça de podermos levar a mensagem dele para o povo, para os políticos. E Deus vai usar o que nós temos. Hoje o que eu tenho, provavelmente esse microfone aqui, o telefone à minha frente, nesse live dizendo assim, nós rejeitamos grandes coisas. Não rejeitamos a lei. Rejeitamos a forma como a lei está sendo preparada. Porque fere a própria Constituição da República. Nós rejeitamos isso. Nós estamos a dizer assim, o nosso guardião, o nosso defensor, que é a Constituição da República, está sendo ferida pela lei que está sendo trazida. A igreja que devia ter falado antes, nossos pais, que permitiram com que o governo exigisse 500 membros para registrar uma igreja, calaram-se na altura e hoje nós temos o agravamento de 500 pessoas que não estão na lei. A lei diz assim que todas as associações para se registrar só podem ser registradas por 10 pessoas. E a igreja foi exigida sem lei, não conheço nenhum decreto que diz isso, foi um arranjo e as igrejas aceitaram. Nós nos calamos. E quando nós nos calamos, nós sofremos. E hoje nós estamos a ter 60 mil membros. Sinceramente. Há muitas igrejas que estão aqui há anos, provavelmente até mais de 50 anos, e não tem 60 mil membros. Amados, é tempo da igreja entender que nós precisamos falar. Que tipo de coisas estão ao teu alcance? Talvez você é a voz que está aí na Assembleia da República e que você precisa, a sua vara é a sua língua aí na Assembleia da República. Talvez você é a pessoa que está aí sentado no Conselho de Ministros.
Deus está perguntando o que você tem. Talvez você tenha medo de enfrentar porque pode perder a sua posição. Mas Deus está dizendo, você é cristão e precisa se levantar. Você é um advogado bem posicionado na sociedade e não quer falar porque pode perder o prestígio que você tem. Amados, Moisés teve que perder o prestígio para poder servir melhor ao seu Deus. Moisés teve que sair do palácio para melhor defender a causa do seu Deus. Deus nos chama para que nós possamos usarmos do que nós temos. Alguns de nós vamos perder os privilégios, alguns de nós até podemos ganhar privilégios, porque nós sabemos defender a causa com os olhos espirituais. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem na sua mão? Você disse uma vara. Veja só, e disse ele, lança na terra. E a lançou na terra e tornou-se em cobra. Moisés fugia dela. É interessante. Com aquilo que ele achava que não era nada, ele mesmo temeu quando a vara dele transformou-se em cobra. Eu acho interessante que uma vara possa se transformar em cobra. Cobra é astuta. Então, Jesus diz lá no Novo Testamento que nós devemos ser como os do mundo, como serpentes. Igreja do Senhor, é tempo de agir, não pensando no seu umbigo. Eu estou a ver igrejas e igrejas nessa luta. E às vezes nós estamos a lutar não com a visão celestial. Nós temos que lutar com a visão celestial. A visão celestial não luta para mim, luta para o corpo. Eu não posso lutar somente para defender o meu braço. Eu tenho que lutar para defender todo o corpo. Às vezes, quando eu coloco o meu braço para me defender, eu vou sofrer no braço, mas eu vou defender o meu rosto, eu vou defender o meu corpo. Porque quando você apanha na cabeça, você pode desmaiar, pode cair e não fica bonito. Mas apanhar no braço. Quem não tem braço? Você pode esconder com camisa, você pode fazer muita coisa. Eu quero desafiar aos líderes espirituais. Hoje é uma reflexão. Por isso nós colocamos aí uma reflexão. Não estou a dar estudo bíblico, estou a refletir com o irmão. Estou a refletir com você que trabalha em algum ministério. Você que tem influência. Você que tem capacidade de poder influenciar. Estou a refletir aqui com todo cristão. Todo cristão precisa parar e refletir. Por que nós estamos a falar dessa proposta de lei? Nós estamos a dizer assim, que muitos de nós não teremos a capacidade. Eu quero parar e dizer para o pastor que está a me ouvir, para aquele líder que está a me ouvir, para aquele político religioso que me escuta, para qualquer área que você esteja. Lembra que Deus te chamou para você ser missionário onde você estiver. Então agora escuta. A lei diz assim, essa proposta da lei diz assim, 45 meses depois, toda a igreja deve estar de acordo com a lei. Então hoje você pode pensar assim, eu estou registrado, eu não tenho nenhum problema, mas 45 meses depois, ou melhor, 4 anos depois, você precisa estar diante de algum notariado com 60 mil membros para registrar as assinaturas, para que você esteja em compliance, né? Você esteja de acordo com a lei que está sendo proposta. Deixa eu trazer você para um Moçambique real. No Moçambique real,
nós dizemos assim que ainda temos muitas pessoas que não têm um documento. Esse é Moçambique real. O nosso notariado, muitas das vezes, está no centro do distrito, né? Nas cidades. Não estão nas localidades. Esse é o nosso Moçambique real. Quem é essa velhinha que vai sair não sei quantos quilômetros para ir só para reconhecer a sua assinatura ou a sua, caramba, o seu BI, presencialmente? 60 mil membros. E deixa eu dizer o que é igreja. Igreja é uma entidade local. O governo pode me exigir a reconhecer uma igreja a nível nacional, mas eu sou uma entidade local. Igreja deve ser um lugar onde, a Bíblia diz, onde 2 ou 3 estão, aí eu estou. Essa é uma igreja. Então, não pode ser exigido, de qualquer modo, ele escreve a igreja em Roma, ele escreve a igreja em Laodiceia, ele escreve a igreja em Tiatira, ele escreve a igreja em Colossos, ele escreve para diferentes igrejas. Amado, a igreja é uma entidade local, mas também é um corpo que existe desde lá e vai continuar a existir no mundo inteiro. Então, não podemos pensar que todas as igrejas devem ter 60 mil membros ou 15 mil membros, como você quer. E nós não temos condições de levar o povo para ir sentar num lugar e tomar registro 60 mil membros, para você estar de acordo com o padrão que o governo quer. Agora eu quero te dizer você, igreja, que você está aí, que você está calado, não me afeta, é para novas igrejas. 4 anos depois, vai te afetar. 4 anos depois, vai te afetar. Desperta. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta, igreja. Desperta, igreja, e deixa Cristo esclarecer a sua mente, para que você possa entender que aquilo que Deus quer que a igreja faça nesse momento é levantar-se e dizer: não, basta. Nós dissemos que a igreja tem volta de 30% nesse país. Nós temos direito de mudar a história. E podemos mudar a história. Desperta, igreja. Você não é fraco. Que Deus possa nos abençoar. E nós queremos que o Senhor te abençoe e te guarde, né? Às vezes há um sofrimento, né? Versículo 9, no capítulo 5, vou terminar com ele, diz: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Talvez você está sentado aí na sua casa a pensar assim: ah, pastor, o que está a dizer não vai me afetar a mim. Espera. Está acontecendo no mundo, amados. E nós estamos a ver, graças a Deus, nós temos possibilidade de ver e ouvir o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo em muitos países, a forma como a igreja, amado, o que está sendo perseguido não é religião, o que está sendo perseguido é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que entender que nós estamos a ser perseguidos, e nós temos que entender que a lei que vem não é para o nosso bem, é para o mal, e é para que o nome de Jesus Cristo não cresça. Você que está sentado aí, algum dia, você vai querer fazer evangelismo, e alguém vai dizer: você não tem autorização para fazer evangelismo. Primeiro você tem que pedir autorização para você anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque se você o fizer sem autorização, você será preso. E quando não for pedir autorização, eu posso ser dito sim ou não. Onde que está a liberdade nisso? Alô? Cadê a liberdade nisso? Então eu quero terminar aqui. Que Deus te abençoe. E que esse tempo de reflexão
possa fazer você pensar e agir como filho de Deus, como igreja, em nome de Jesus. Esqueça a denominação, haja como igreja, como corpo de Cristo. Esqueça que você é grande ou pequeno. Esqueça que você está legal ou está ilegal no país. Haja de acordo com a palavra de Deus. Deus te chama para fazer a diferença. Vou terminar com as palavras de Paulo, outra vez. Igreja, desperta, tu que estás a dormir, e Cristo te esclarecerá. Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, essa noite estamos a refletir sobre os desafios que a igreja está enfrentando hoje e que ainda pode mudar. Quando nós temos uma proposta e temos uma condição de podermos falar. Eu oro para aqueles deputados que estão sentados ali, que nós votamos neles, e muitos deles são membros das nossas igrejas. Mas, ó Deus, muitas das vezes, em grandes coisas, nós não sentimos eles representar o Senhor. A minha oração é que aqueles deputados, desta vez, possam dizer: e eu não me calarei, eu serei como Esther, eu vou me levantar e vou falar, eu serei como José, eu serei como Moisés, eu serei como Daniel, Mesaque, Abednego, Shadraque, eu vou falar em nome de Jesus. Pai, oramos para os ministros, os vice-ministros, que são também crentes das nossas igrejas, muitos deles. Oh Deus amados, que em momentos como esse, trazem alguma coisa contra a sua própria igreja, contra o seu próprio corpo. Senhor, desperta eles. Eu oro, Deus amado, para grande número dessa sociedade que professa que Jesus Cristo é o Senhor, mas, ó Deus, chegando essa hora, se calam. A tua palavra diz assim: se este povo se calar de me adorar, as pedras proclamarão. Não permita, Deus, que as pedras falem aquilo que os filhos precisam falar. Nós pedimos, ó Deus, desperta a sua igreja e esclarece a sua igreja, para que a sua igreja possa falar numa só voz, em uníssono, de que nós queremos essa liberdade, que já está constituída ali, nessa Constituição da República, e nós queremos viver nessa liberdade religiosa, anunciando Jesus Cristo é o Senhor. Sabemos, Senhor, que a perseguição vai chegar, mas se o Senhor abriu os nossos olhos para vermos, então, ó Deus, significa que o tempo ainda não chegou, e nós queremos, ó Deus, naquilo que podemos fazer, queremos lutar para que essa verdade chegue e haja transformação nessa sociedade. Por isso eu oro, no nome de Jesus, abençoa cada um de nós, para a honra, para a glória do teu santo nome. Amém. Deus te abençoe. E que nos vemos domingo de ceia. Prepare seu coração, prepare sua casa, prepare material de ceia, e nós juntos estaremos ceando neste domingo, 9h30. Que Deus te abençoe.